Shalom, shalom a todos. Eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno. Estou aqui no Monte das Oliveiras para convidar vocês para o curso de hebraico, onde você pode aprender a língua sagrada, a língua do nosso mestre. Entre em contato conosco para maiores informações. Shalom desde Jerusalém, a cidade do grande rei. Shalom, shalom! Para quem não me conhece, eu sou o Moré, professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno. Eu morei 2 anos em Jerusalém, Israel, onde eu estive ali aprendendo a língua sagrada, a língua dos judeus, a cultura dos judeus, a cultura da Bíblia. E hoje eu estou aqui para falarmos um pouquinho acerca desta palavrinha tão maravilhosa. Quem me conhece sempre nos meus vídeos eu apresento, eu abro os vídeos falando Shalom, Shalom, e também eu encerro os vídeos falando Shalom, Shalom, exatamente. Hoje nós vamos falar dessa palavrinha muito importante, é uma palavrinha que pode ter uma tradução normal como paz, tá? Mas nós vamos ver aqui várias questões acerca desta palavra Shalom. Bom, a primeira coisa aqui que eu queria falar com vocês, gente, é acerca desta palavra em hebraico. Olha aqui, ó, esta palavra em hebraico. Nossa, professor, como que você escreve esta palavra em hebraico? Nossa, você escreveu aí com o seu teclado aí? Sim, escrevi com o teclado. Para quem não sabe, nativamente nós temos todos os idiomas que você quiser, tá? Incluindo, obviamente, o hebraico. Se você quiser russo, você vai ter russo. Se você quiser árabe, você vai ter árabe. Se você quiser japonês, você vai ter japonês. Então, aqui eu escrevo as letras hebraicas. Olha aqui, ó. Escrevo todas as letras hebraicas. Obviamente, eu não escrevo com pontos, não há pontuação. Para quem sabe um pouquinho de hebraico, sabe que é essa letra aqui. Pode me perguntar, nossa, mas aqui eu não sei se é o Shin ou é o Sin. Aqui pode ser o Shin ou o Sin. Ou, por exemplo, essa letra aqui, ó, a letra Beit ou Veit, o som de B ou V, que tem a questão dos pontos, dos Nekudot, né? Enfim, então isso aqui é uma questão de alfabetização hebraica. Nós não estamos aqui para alfabetizar. Eu tenho o meu curso de alfabetização hebraica, onde você pode aprender todos os elementos da escrita ipsis literis, passo a passo, para você aprender. Mas aqui não será o foco de alfabetização. Isso aqui é para quem tem um mínimo ou também quer entrar dentro desse mundo aí para saber o que significa esta palavra Shalom. Apenas para a gente finalizar o assunto aqui, você pode colocar essas letras dentro do seu Windows, aí vai em configurações e tudo mais. Uma observação, atenção, uma observação é que tome cuidado para não mudar o idioma do computador para o hebraico. Se você mudar o idioma do computador, meu Deus, aí eu vou ter que ir na sua casa e vou ter que arrumar para você. Então, atente apenas para mudar o idioma corrente, né? No caso aqui eu tenho português, hebraico, inglês, eu tenho até o árabe, uma época eu estava tentando aprender árabe aí. Então eu mudo por aqui. Olha que interessante, ó. Tá? Vamos à palavra Shalom. Gente, a palavra Shalom, comumente traduzida como paz, tá? Paz, Shalom, sim, pode significar paz. Só que Shalom, existem mais outros significados desta palavra. E eu quero falar um muito importante que você provavelmente convive a sua vida toda com ela. Toda com ela. Então, dentro do hebraico aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever em hebraico, vou dar o tecladinho aqui, essa palavra, ó. Esta palavrinha aqui, ó. Tá? Só para a gente se orientar aqui, eu vou colocar a transliteração em português. Shalom é a transliteração, certo? E a tradução será paz. Tá? Então vamos deixar organizadinho. Transliteração em cima e tradução embaixo. Professor, o que é transliteração? Transliteração é você trazer o som, a fonética da palavra hebraica, ou seja, das letras hebraicas, para não traduzir, mas para, vamos dizer, como se pronuncia, trazer a fonética do som para a pronúncia. Isso é transliteração, ou também alguns chamam de
transcrição. Perfeito? Eu escrevi essa palavrinha aqui, ó. Olha aqui, perceba aqui, eu vou colocar transliteração. Aqui nós dizemos essa palavra lechalem. Lechalem. E eu falei que o outro significado que eu quero abordar dessa palavra aqui é justamente algo que você, eu tenho certeza que você, aí a partir dos seus 18 anos, 17 anos, sempre tem contato com essa palavra. Ah, professor, é a palavra paz? Não, não é a palavra paz. Aqui, lechalem é um verbo cujo significado é pagar. Olha aí, falei que você estava familiarizado. Quando você começa a trabalhar, alguém tem que te pagar alguma coisa, não é isso? Então, aqui está, no caso, a palavra pagar. Mas qual é a relação? Aqui que está jogada, aqui que está o pulo do gato. Gente, qual é a relação entre a palavra paz e a palavra pagar, e o verbo pagar? Pensa um pouquinho aí. Pensa um pouquinho aí a relação entre essas duas palavras. A palavra paz e a palavra pagar. Pense um pouquinho. Eu vou dar a resposta aqui, obviamente, sim. Vou dar a resposta aqui, obviamente. Sacou? Compreendeu? Compreendeu? Dê esse tempinho para você pensar. Qual é a analogia que a gente pode fazer dessas duas palavrinhas aqui, pagar e paz? Quando você tem uma conta, se você tem uma dívida muito alta, uma dívida de 30 mil, 50 mil reais, você contraiu uma dívida de 50 mil reais e você fica com aquilo, né? Você fica, nossa, minha dívida, meu Deus, está subindo juros, está subindo juros, está subindo juros, está subindo juros, a dívida, não posso, estou com o nome sujo, enfim. O que acontece? Vamos supor, isso nunca vai acontecer na sua vida, mas vamos supor que você ache uma mala de dinheiro. Você pega aquela sua mala de dinheiro, você apresenta ao banco, você fala assim, ó, agora eu vou pagar a minha dívida. Quando você sai do banco, quem já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação, não estava devendo 50 mil reais, mas isso são contas do dia a dia, contas altas que você consegue pagar um bem adquirido, você respira fundo, você fica em paz. Então veja bem, a relação entre essas duas palavras, o verbo lechalem, pagar. Então, por exemplo, ani rotze lechalem et hacheshbon. Ani rotze lechalem et hacheshbon. Então, eu quero pagar a conta. Quero pagar toda esta conta. Com a palavra shalom. Perceba? Então, aqui, estar em paz é você não ter dívidas. Podemos interpretar assim, você não ter dívidas. Estar em paz é estar em um estado de quitação de determinada dívida, de determinada conta. Mas pode ser só em dinheiro? Não. Uma quitação de algo que você se livrou, um pagamento de algo que você realmente realizou em sentidos mais abstratos, não tão concretos. Tá? Entre as palavras, entre as definições aqui nós temos paz, nós temos pagar, né? Se você, por exemplo, em Israel há muito daquela maquininha que você estaciona o carro, certo? Você estaciona o carro e você vai lá tirar o papelzinho para colocar no vidro do seu carro para você não ter multa. Ali há uma estação de pagamento e você, se você for em Israel, você vai encontrar essa raiz, a mesma raiz de Shalom. A raiz dessa, olha, formou uma carinha aqui, ó, tá vendo? Olha que coisa. A raiz dessa palavra é justamente a letra Shin, a letra Lamed e a letra Mem final. Olha aqui. Aqui está a raiz dessa palavra. Se você tiver mais curiosidade, há mais definições. Aqui eu peguei só mais uma. Tá? Só mais uma além de paz. Então nós vimos paz e pagar. Então isso aqui tem mais definições ainda. Tem mais definições, como por exemplo, estar completo, também é uma definição aqui, ó, completo. Opa!
completo, seguro, deixa eu diminuir aqui, ó, completo, vírgula, seguro, existem mais, retribuir também essa raiz, tá? Tô falando da raiz, concluído, olha quantos nós temos aqui, isso aqui tudo relacionado a essa raiz aqui, ó, certo? Então, essa raiz shalom, de shalem, né, no caso aqui de shalom, ela tem muitos significados maravilhosos. E não é à toa que nós usamos shalom. Shalom ao cumprimentar, ao cumprimentar alguém, e ao se despedir também nós usamos shalom, shalom. Então isso aqui era o que eu queria passar para vocês. Se você quiser aprender mais, entre em contato conosco. Shalom, shalom, ulehitraot.